Você trouxe sua Bíblia hoje? Você pode abrir nela, no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 8. A graça e a paz, boa noite, né? Vocês estão bem? Bem cansado não, né? A gente tem falado, quer dizer eu, né? Eu não sei quantos domingos já sobre o poder da língua, sobre a importância das nossas palavras. E aprove a Deus que a gente fale mais um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o cristão e a confissão. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem um povo que deve estar falando alinhado, é o povo da Verbo da Vida Aracaju, viu? Não é possível, né? A gente ouvir tanto sobre isso, mas o propósito é isso mesmo. É ouvir, ouvir e ouvir para que aquilo chegue ao ponto de nos transformar, de mudar o nosso comportamento, de mudar a maneira. Muitos de nós fomos criados de maneira errada. Nós fomos ensinados até por familiares de falar besteira, de falar coisa que supostamente é engraçada, mas não tem nada a ver com Deus. São declarações de derrota, declarações de fracasso. E quando a gente abrir a palavra, a gente começa a descobrir coisas novas. E graças a Deus que o que passou, passou, mas hoje estamos numa nova aliança, estamos numa nova fase de vida. E aí a gente precisa fazer coisas novas. E Deus, Ele nos ensina. Uma dessas coisas é o falar. Aleluia. Amém. Então eu queria que você olhasse comigo aqui em Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Todo mundo diga: a palavra da fé que pregamos. Aqui na Igreja Verbo da Vida de Aracaju se prega a palavra da fé. Sabe, hoje em dia muitas pessoas estão pregando sobre muitas coisas, mas nem tudo que se prega por aí é correto, é bíblico, é saudável. Só porque a pessoa usa o título pastor, ou apóstolo, ou profeta, não significa que o que sai da sua boca está vindo de Deus. Antigamente as pessoas só tinham acesso às pregações do seu pastor e da sua liderança local. Mas com a chegada da internet nunca se houve uma capacidade tão grande para ouvir pregações de outras pessoas como hoje. Você pode escutar a mensagem do seu pastor aqui presencialmente hoje à noite, e mais tarde, antes de dormir, você pode escutar outra mensagem de alguém do outro lado do mundo. E por um lado isso é bom, porque nos dá a capacidade de receber unções diferentes do corpo de Cristo. Mas por outro lado isso é ruim, quando a pessoa não tem um filtro para discernir o que é saudável e o que é prejudicial. Existem pregações que podem trazer danos para a sua vida, porque elas não estão embasadas na palavra de Deus e nem na vida de quem prega está. Algumas pessoas são muito cativantes porque elas sabem falar muito bem, elas têm uma excelente oratória, mas existem pregações que, embora cheias de eloquência, se encontram vazias de poder. Eu não sei você, mas eu não quero que alguém me fale apenas algo bonito ou algo poético.
Eu quero que me fale algo que vai transformar a minha vida. E Paulo revela nessa passagem qual é a pregação que transforma vidas. Ele disse: isto é a palavra da fé que pregamos. A pregação que vai lhe sustentar na doença é a palavra da fé. A pregação que vai te levar da escassez para a abundância é a palavra da fé. A pregação que vai trazer paz e harmonia na sua família é a palavra da fé. A pregação que vai gerar milagres em meio a situações impossíveis é a palavra da fé. Todo mundo diga: a palavra da fé é a minha pregação. Aleluia. Então você está no lugar certo. Diga para seu vizinho: você está no lugar certo. Nesse versículo, Paulo explica a dinâmica da palavra da fé. A palavra da fé é a palavra de Deus estando no coração e na boca ao mesmo tempo. Às vezes encontramos pessoas que andam na metade desta equação. Ou elas têm fé no coração, mas não falam nada. Ou elas falam a coisa certa, mas não creem no que se dizem. Ou pior ainda, são aqueles que nem creem e nem falam. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, Romanos 10, Paulo falou sobre a palavra da fé. 2 Coríntios 4, ele falou sobre o espírito da fé. Mas em ambos os casos, ele mostra que o nosso crer e o nosso falar precisam estar casados. O que libera o poder de Deus é a combinação destas duas coisas: o crer e o falar. Agora veja em versículo 10, bem perto de onde nós estávamos lendo. Versículo 10 diz assim, ainda Romanos 10: porque com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui Paulo especifica o que o coração e a boca precisam fazer. O coração precisa crer e a boca precisa confessar. Agora, eu quero falar um pouco sobre essa palavra confessar. Confessar vem da palavra grega homologeo, que significa dizer a mesma coisa. Então, se alguém está confessando a palavra de Deus, isso significa que ele está simplesmente dizendo a mesma coisa que Deus diz. É assim que o cristão deve viver. Quem não é cristão aqui nesse lugar? É assim que você deve viver. Não falando a primeira coisa que vem na cabeça, não falando aquilo que sentimos, não falando o que estamos vendo ou deixando de ver, mas falando a mesma coisa que Deus fala, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Inclusive, é assim que o próprio Jesus fazia. Abra comigo em João capítulo 12, versículo 49. João capítulo 12, versículo 49 diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar.
e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então veja que Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele não falava por conta própria. Ele só falava o que ele ouvia ou recebia do Pai. Em outras palavras, Jesus também confessava a palavra de Deus. Ele vivia dizendo a mesma coisa que o Pai dizia. Vocês estão comigo? Em João 14:10, ele disse: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Agora pense, se Jesus teve o cuidado de falar a mesma coisa que o Pai falava, então por que acharíamos que conosco seria diferente? Amém? Além de pastor, uma das funções que eu também executo no ministério é de intérprete. Quem já me viu interpretando alguém aqui? Eu interpreto ministros especialmente na língua inglesa, e o meu papel como intérprete é dizer exatamente a mesma coisa que o ministro está dizendo. Já teve momentos quando eu não concordei totalmente com aquilo que estava sendo dito, mas eu fui fidedigno na interpretação mesmo assim, porque a minha função naquele momento não era de coordenador doutrinário, mas sim de intérprete. Como coordenador doutrinário, eu poderia questionar algumas coisas, mas como intérprete, eu apenas preciso dizer a mesma coisa que o ministro está dizendo e mais nada. Então, uma coisa é certa: Deus, Ele não erra na doutrina. Quem concorda comigo sobre isso? Então você nunca precisa se preocupar com essa parte, mas todos nós devemos ser bons intérpretes. E o que é que um bom intérprete faz? Ele fala exatamente a mesma coisa que está sendo falado para ele. Agora eu pergunto, o que é que Deus tem falado para você? Ou deixa eu perguntar assim, será que Deus tem falado alguma coisa para você? Qual é a sua resposta? Eu recebi um sim e um amém meia boca. Eu estou no lugar certo aqui hoje à noite? Faça um favor, belisque seu vizinho, pergunte a ele se ele está vivo, respirando, se está tudo bem. Eu perguntei, Deus tem falado com você alguma coisa? Então, querido, é isso que você deve interpretar. É essa palavra que você deve passar adiante. Sabe, um dos melhores exemplos de alguém determinado a dizer a mesma coisa que foi passado para ele é Joe Biden. E para quem não sabe, ele é o presidente dos Estados Unidos. Para fazer os seus discursos, eu não sei, de repente pastor Pasquete pode me ajudar, mas em inglês se chama teleprompter. É a mesma coisa em português? Teleprompter? Bem, tem gente fazendo assim, tem outro... Olha a dificuldade da gente. Olha, tem que ter 5 dons do Espírito operando aqui pra gente. De qualquer forma, vou explicar o que é um teleprompter, ok? É uma tela que se coloca na frente da pessoa, que ninguém que está assistindo em casa consegue enxergar,
e tem o texto que aquela pessoa ela precisa ler. É um tipo de cola, é uma ajuda para a pessoa não errar no que está falando. Todo mundo entendeu agora o que é, né? Então, dentro desse texto que colocaram para o presidente, tinha também algumas dicas e instruções para auxiliar no seu falar. Por exemplo, quando era para citar o que alguém disse, aí colocava no texto em parênteses, início da citação. Aí no final colocava término da citação. Também quando é para dar ênfase num ponto específico, colocava-se o texto, repetir a frase. Essa era a instrução que estava embutido. Aí teve um dia quando Joe Biden estava focado em replicar tudo o que estava naquela tela. E ele acabou falando até mesmo as dicas e as instruções. Durante o seu discurso para o mundo inteiro, ele disse literalmente, início da citação, término da citação, repetir a frase. Ele falou tudo isso e foi uma vergonha para a administração. A internet bombou com vídeos tirando onda dele. Mas, gente, uma coisa é certa: ele estava determinado a falar a mesma coisa que estava na tela. E eu digo para você que a nossa determinação deve ser igual para falar a mesma coisa que está na palavra de Deus, até a vírgula e subtítulo, mande brasa. Fale tudo que se encontra na palavra. Abra comigo em Mateus capítulo 16. Repetir a frase. Versículo 13, Mateus capítulo 16 e versículo 13. Aqui diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então aqui Jesus ele perguntou aos discípulos sobre quem as pessoas estavam dizendo que ele era. E muitas pessoas erraram na sua resposta. Tinha gente dizendo que ele era João Batista, outros dizendo que ele era Elias, outros dizendo que era Jeremias, outros falando até de outros profetas. E nós vemos algo importante aqui. Sempre vai ter pessoas chamando você de algo que você não é. Mas nada disso incomodava Jesus, porque ele sabia muito bem quem ele era. Quem conhece a sua verdadeira identidade não se incomoda com os comentários de terceiros. Aleluia. Quando você é uma pessoa pública, as pessoas se acham no direito de fazer todo tipo de comentário sobre você. É como aquela velha história do cara que está assistindo o jogo de futebol. Ele de repente nunca pisou o pé no campo, mas ele se torna um técnico aguçado. Ele diz: rapaz, que bobagem, que besteira, cara, não era para entrar direito, era para chutar para fulano, não acredito. De repente, o cara sabe de tudo, né? Detalhe, ele não está lá. Quando você está no campo é outra coisa. Você falar no sofá enquanto está comendo pipoca, quantos sabem o que eu estou falando? Espectador é fácil demais, é confortável. Mas quando você está na luz, quando você está na exposição, é outra história. E tem muita gente que se acha no direito de comentar isso e comentar aquilo outro, e vão falar. E eu já vi pessoas ficarem muito murchas,
muito entristecidas, porque fulano disse tal coisa. Ele disse que eu sou assim. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não ligava. Ele não importava se gostavam dele, se não gostavam, se achavam bonito, se não achavam, se achava que ele era o Messias, se não era. Ele sabia quem ele era. E é como se fosse um tipo de proteção, de armadura, que todas as flechas e setas que eram lançadas, batiam e caíam. Isso é se revestir da identidade que Deus te deu. Aleluia. Se você é uma pessoa que fica feliz quando alguém te elogia e triste quando alguém lhe critica, então mergulhe mais na identidade que você tem em Cristo Jesus. Eu não digo para você que é gostoso, tá? Que você está dizendo que minhas pregações são péssimas, que eu sou gente ruim, aleluia. Não é uma coisa gostosa, mas a opinião de Deus vale mais para mim do que a opinião de uma multidão de outras pessoas. E Deus não diz que eu não presto, Ele não diz que eu prego ruim, Ele me bota para cima. Ele diz que eu sou cabeça e não cauda. Ele diz que eu tenho autoridade, que eu sou uma bênção e eu sou abençoado. Então eu vou ficar do lado de Deus. Aleluia. Que nos mostra um outro detalhe: se você fica murcho toda hora que alguém critica, tudo indica que você está escutando mais o que os outros estão dizendo do que o que Deus está dizendo. Obrigado pelo entusiasmo. Veja em versículo 15, aqui no mesmo texto. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Veja que Jesus reformulou a pergunta. A pergunta deixou de ser geral e agora se tornou pessoal. Ele disse: quem é que você diz que eu sou? Eu creio que essa pergunta estende para cada um de nós hoje. Quem é Jesus para você? Você sabia que até crentes divergem na sua resposta sobre isso? No Antigo Testamento, o Senhor foi chamado de muitos nomes diferentes, porque cada nome representava um atributo do seu caráter. Por exemplo, ele foi chamado de Jeová Rafá, que é o Senhor que sara. Ele foi chamado de Jeová Jireh, que é o Senhor que supre necessidades. Ele foi chamado de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Existem crentes que dizem que Jesus supre necessidades, mas que Ele não sara enfermidades. Inclusive dizem que Ele até dá doença para poder ensinar algumas coisas espirituais. O que é que essas pessoas estão dizendo sobre Jesus? Que Ele é Jeová Jireh, mas Ele não é Jeová Rafá. Tem outros que creem que Jesus sara enfermidades, mas que Ele é limitado para fazer outros milagres e manifestações nas suas vidas. O que é que elas estão dizendo com isso? Que Jesus é Jeová Rafá, mas Ele não é El Shaddai. A pergunta que Jesus fez para os discípulos foi simples, mas ela também foi profunda. Porque a nossa resposta para esta pergunta vai determinar o que podemos ou não receber dele. Se eu não vejo Jesus como meu provedor, então eu vou ser privado de muitos milagres financeiros. Ele pode até querer fazer essas coisas para mim, mas a minha visão errada dele vai acabar me impedindo de receber dele
naquela área. Quantos estão comigo? Agora eu quero que você preste atenção novamente a essa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Ele disse: quem dizeis que eu sou? Observe que ele não perguntou quem pensais que eu sou. Ele não disse quem creis que eu sou. Jesus colocou a ênfase no que os discípulos estavam dizendo sobre ele. Não basta saber que Jesus é bom, precisamos dizer que ele é bom. Salmos 91, versículo 2 diz assim: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Davi disse em Salmos 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É quando nós declaramos quem Deus é para nós, que Ele consegue se expressar daquela maneira na nossa vida. Ele disse: o que dizeis sobre mim? Eu pergunto a você: o que você está dizendo sobre Jesus? Diga: Jesus é meu supridor, Ele é meu sarador, Ele é meu protetor, Ele é meu libertador, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. Oh, aleluia! É quando você diz o que Ele é para você, que Ele possa agora atuar naquela área na sua vida. Pessoas se encontram em dificuldades e elas dizem coisas assim: oh meu Deus, o que eu vou fazer? Quem vai me ajudar agora? Quem vai me tirar dessa? E fala sobre o que está faltando, fala sobre o que não tem, fala sobre todas as dimensões e metros quadrados daquele problema. Davi, ele foi tentado a fazer isso certo dia. Ele metido numa encrenca pesada. E ele disse: eleva meus olhos para os montes, oh tantos montes. De onde virá o meu socorro? Aí ele lembrou: peraí, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é meu supridor. Está doendo, mas o Senhor é quem me sara. Está faltando, mas o Senhor é quem me supre. Aleluia. E quando você faz isso, você está ativando aquele poder específico de Deus na sua vida. Você está fazendo uma conexão sobrenatural. Aleluia. Quando Jesus perguntou: quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus gosta quando pessoas dizem quem Ele é para elas, justamente porque isso libera para atuar assim nas suas vidas. Agora eu quero lhe mostrar mais um detalhe na pergunta que Jesus fez aos discípulos, porque essa pergunta, como eu te falei, é muito pequena, é muito simples, mas é muito profunda. Tem uma mensagem inteira dentro dessa pergunta que Jesus lançou. Ele disse: quem dizeis que eu sou? Sabe que essa frase, eu sou, é muito usada por Deus na Bíblia. Certo dia Moisés perguntou a Deus: qual o nome que vou dizer ao povo quando perguntarem quem tu és? Aí Deus disse: diga a eles que eu sou. Aleluia, eu gosto disso. Sabe por que ele se apresenta assim?
porque Ele é um Deus do presente. Não importa o que Ele já fez na sua vida no passado, Ele continua com poder e disposição para fazer ainda mais hoje. Aleluia! Ele é uma fonte inesgotável. Deus não terminou com sua vida ainda. É por isso que Ele disse, não fique dizendo que os dias passados eram melhores. Ele está dizendo, que conversa fiada é essa? Os dias passados foi só o tirar gosto daquilo que eu estou prestes a fazer na sua vida hoje. Diga para seu vizinho, é hoje, viu? Quando Jesus via que os soldados romanos estavam se aproximando para prendê-lo, Ele perguntou, a quem procuras? E eles disseram, Jesus, o Nazareno. Aí Jesus respondeu, eu sou. Assim que ele disse isso, a Bíblia diz que todos os soldados caíram no chão. Tem gente aqui que diz, rapaz, esse negócio de cai na igreja. As pessoas caindo, eu nunca vi um negócio desse. Leia a Bíblia. Está na Bíblia. Agora escute bem. Quando Jesus disse quem Ele era, o inimigo caiu por terra. Eu quero que você faça essa associação comigo aqui hoje. Quando Jesus disse, eu sou, o inimigo caiu por terra. Na nossa vida não será diferente. Jesus disse, eu sou. No nosso caso, nós dizemos, Ele é. Jesus disse, eu sou, nós dizemos, Ele é. E quando dissemos quem é Deus para nós, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai cair por terra. Aleluia. Ele tenta colocar enfermidade no seu corpo e você diz, Ele é o meu sarador. E o diabo cai. Ele tenta tirar os seus recursos e você diz, Ele é meu Jeová Jirei. Puf! Aleluia. Há poder em reconhecer e declarar quem Deus é por nós e para nós. Jesus não apenas sabia quem Ele era, mas Ele dizia quem Ele era com frequência. Há 7 vezes no livro de João, quando Jesus usou a frase, eu sou. João 6,35, Ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, Ele disse, eu sou a porta. Em João 10,11, Ele disse, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25 e 26, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15,5, Ele disse, eu sou a videira. Aleluia. Evidentemente, Jesus não tinha vergonha de declarar quem Ele era. Ele dizia para ele e ele dizia para o povo, eu sou isso, e eu também sou aquilo, e eu também sou essa outra coisa, e eu também sou isso aqui. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele leu Isaías 61. Lucas 4 nos dá o relato sobre esse momento. A partir do versículo 17 diz assim, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Agora a Bíblia diz que quando Jesus abriu o livro, que ele achou o lugar onde estava escrito. Todo mundo diga achou. Isso para mim é importante. Na verdade, eu nunca tinha prestado tanta atenção para isso antes, mas hoje de manhã, quando eu estava relendo esse texto, Deus fez saltar essa palavra para mim. Porque isso mostra que Jesus não abriu a palavra de Deus aleatoriamente. Ele não leu a primeira coisa que apareceu na sua frente. Não, ele literalmente foi à procura desta passagem em Isaías capítulo 61. Ele folheava as páginas, eu não sei, ele abriu, eu não sei como foi, mas ele não parou até encontrar Isaías 61. Ele achou. Aleluia. Sabe que esta é a mensagem que ele queria verbalizar. Agora observe que Isaías 61 está escrito na primeira pessoa. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz: pelo que me ungiu. Ele diz: enviou-me para proclamar. Isso também é importante porque quando algo é lido ou dito na primeira pessoa, se torna pessoal. Amém? Quem aqui, eu já imagino a resposta. Você já esteve ouvindo uma pregação aqui na igreja, no culto, e quando aquela pregação saiu e o ministro falou sobre tal assunto, você pensou: rapaz, fulano precisava estar aqui. Quem já passou por isso? Mas sabe que Deus fala para quem está presente? Eu nunca vi Deus falar para os ausentes. Amém? Se Ele falou, então é para você. E às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente lê a Bíblia como se fosse na terceira pessoa. Isso é bom demais para fulano. Rapaz, a Bíblia diz para parar de murmurar. Como minha tia precisa disso. Rapaz, a Bíblia fala para parar de ser carnal. Oh, eu queria tanto que meu irmão lesse essa Bíblia. Eu vou mandar para ele pelo Zap. Eu vou mandar esse versículo para ele. Aí as pessoas vão lendo a Bíblia, vão meditando na terceira pessoa. Sempre para alguém. Não, essa palavra tem que ser pessoal. Aleluia. Sabe onde você vai ter rompimento e crescimento espiritual na sua vida? Quando você lê a Bíblia na primeira pessoa. Inclusive quando confronta. Tem uma música: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pode dar uma salva de palmas, viu, gente? Eu estou cantando aqui. Sou o único na minha família que gravou um CD. Eu só estou dizendo. Mas eu pergunto, se a Bíblia diz que o hipócrita é uma pessoa que fala para os outros fazerem coisas que nem ela faz, e é exatamente isso que você está fazendo, o que é que você deve fazer? Eu sou... Amém? É divertido? Não. É necessário? Sim. A gente tem que personalizar a palavra de Deus. Eu sou, aleluia, o que a Bíblia diz que eu sou. E se eu reconhecer, cara, eu estou sendo hipócrita. Esse é o primeiro passo na sua libertação. Isso não é vergonha, isso é honra, porque você está reconhecendo.
eu não estou gostando do que eu estou vendo, eu estou errado, mas eu vou começar a mudar isso. Senhor, me ajude, me transforme. Ninguém aqui é perfeito, gente. Todos nós estamos em construção. É por isso que ninguém pode apontar o dedo para o outro e diz, rapaz, você é assim, você é assado. Não, venha para a igreja, ouça a palavra, deixe o Senhor te lavar. E quando a gente sai daqui, vamos sair determinado. Eu vou andar mais um passo na direção certa, eu vou mexer com isso, eu vou resolver aquilo outro. Porque perfeição mesmo só quando estiver na glória. Se você, inclusive, tem pessoas que estão à procura da igreja perfeita. Se você está procurando a igreja perfeita, você vai encontrar depois de morrer. A igreja lá no lar celestial, onde a glória está. Porque uma igreja que só tem gente perfeita, seria só você mesmo lá. E aí teria que chamar a igreja do engano. Tem gente que se acha, né? Já conheceu alguém que se achava? Ou era você? Ok, entendi. Então, quando Jesus ele terminou a leitura, ele fechou o livro e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou esta pessoa. O grupo de louvor pode vir. Porque Jesus fez questão de achar Isaías 61, porque ele queria ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me enviou. E ele fechou o livro e ele disse: gente, eu sou. Aleluia. Eu sou isso que acabaram de ouvir. Jesus lia a Bíblia e ele personalizou o que ele leu. E é exatamente assim que nós devemos fazer também. Jesus dizia frequentemente: eu sou. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós procuramos na Bíblia por passagens que revelam o que Deus tem dito sobre nós. Nós chegamos em cultos como esses para aprender o que é que Deus tem a dizer sobre nós. E depois nós dizemos a mesma coisa que Ele está dizendo. Se Ele diz que me curou, então eu digo: eu sou sarado. Se Ele diz que me abençoou, então eu digo: eu sou abençoado. Se Ele diz que me deu a sua paz, então eu digo: eu sou tranquilo. Aí alguém pode dizer: sim, mas se o meu corpo está com sintomas, se eu estou liso e a minha alma estiver angustiada, como é que eu vou dizer ao contrário disso? Joel capítulo 3, versículo 10, eu vou encerrar com isso. Ele disse: diga o fraco, eu sou forte. Ele não disse: diga o fraco, gente, ore por mim, eu sou um fracasso. Ele não disse: diga o fraco, gente, tá difícil, viu? Esse mundo aí, vou lhe dizer, as coisas são difíceis. Ele não disse: diga o fraco, oh, eu sou um coitado, eu sou um mendigo, eu sou bem fragilizado. Não, ele disse: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. A Bíblia não disse para negar a fraqueza, ela só diz para não aceitar a fraqueza.
Porque esta condição não está de acordo com aquilo que Deus tem dito sobre nós. Sentimos, os sentimentos físicos e emocionais são reais, mas elas não são mais reais do que a palavra de Deus. Sentimentos e emoções são sujeitos à mudança, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu posso até sentir fraqueza, mas eu só vou dizer que sou forte. Pare de falar o que você sente, o que você pensa, e comece a falar o que Deus diz sobre você. Aleluia. Eu desafio você a passar uma semana mordendo a língua, quando dá aquela vontade de falar um negócio errado, um negócio sobre você mesmo, que Deus não concorda, de você morder a língua e dizer, eu sou. Às vezes é difícil, porque quando você está sentindo fraco, doente, e você dizer, eu sou forte, eu sou sarado, até o diabo vai sussurrar no ouvido, mas rapaz, como é que você diz um negócio desse? Porque a realidade nossa em Cristo é mais forte e mais real do que qualquer outra coisa que a gente possa sentir. Vocês estão comigo? Fique em pé, por favor, onde você está. Nós vamos declarar algumas coisas aqui. Jesus disse, eu sou. E Ele estava nos ensinando para que a gente faça a mesma coisa. Então todo mundo diga comigo, eu sou forte. Eu sou sábio. Eu sou sarado. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou livre. Eu sou tranquilo. Eu sou alegre. Aleluia. Glória a Deus. Levantem suas mãos. Venha receber uma palavra de fé para você e toda a sua família na Igreja Verbo da Vida Aracaju. Todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da tarde. Nós esperamos você para um grande culto de celebração. Participe também das nossas super quintas às 7:30 da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na Rua Campo do Brito, 1265, no bairro Salgado Filho. Verbo da Vida Aracaju. Uma palavra de fé para você.